Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e está no ar mais um episódio do Comigo Cast, o podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua audiência em mais episódio e, claro, continue sempre acompanhando nossos episódios por aqui, assistindo todos os nossos programas, porque os assuntos aqui são muito relevantes. Inclusive hoje o assunto é gestão econômica rural, gestão econômica no agro. E para isso a gente recebe no estúdio da Comigo o Felipe Rosa, que é consultor de gestão econômica das Safras e Cifras. Tudo bem, Felipe? Boa tarde, tudo bem? Primeiramente agradecer o convite, é uma satisfação estar novamente aqui com os amigos da Comigo. A gente agradece você, Felipe. E para a gente começar, para quem não te conhece ainda, para quem não participou dos cursos que você está oferecendo, se apresenta um pouco sobre você, sobre as Safras e Cifras. Conta para a gente um pouco sobre isso. Perfeito. Bom, eu sou Felipe Rosa, eu venho lá do Rio Grande do Sul, há muitos anos trabalhando aí com consultoria em gestão financeira para empresas do agro, para o produtor rural, representando a empresa Safras e Cifras. Então, nós viemos lá do Sul realizar treinamentos, cursos e prestar a consultoria aos nossos clientes aqui no Centro-Oeste, em especial aqui na região do Rio Verde, do Goiás. E estamos aí, mais uma vez, até em parceria com a Comigo, realizando alguns cursos de gestão econômica e financeira. Estamos com 2 turmas aí ativas e é por isso que a gente está aqui hoje também. E nosso foco é sempre trazer a solução em gestão financeira, trazendo segurança para o produtor e ferramentas que possibilitem ele ter os números nas mãos, indicadores que sejam indicadores poderosos para que ele tenha uma melhor tomada de decisão. Isso aí, Felipe. A gente já até começa batendo o pé na porta aí, porque tem essa impressão de que trabalhar no campo é o dia a dia ali, fazer o que der e trabalhar, mas na verdade tem que se considerar que fazenda é uma empresa a céu aberto, então tudo tem que ser avaliado, né? Exatamente. Uma coisa que ninguém pode negar e que eu acredito que é consenso é que produtivamente o produtor brasileiro ele é referência. Ele é muito bom em ser produtor. Agora, quando a gente vai analisar em ser empresário, em tocar a fazenda como uma empresa, a gente ainda tem alguns pontos a evoluir, né? Então, assim como eu tenho a minha produção na mão, ou seja, eu domino tecnicamente a lavoura, eu devo também dominar tecnicamente a minha gestão financeira. Eu gosto de falar que daqui para frente, ou no futuro, ou até nesse momento mesmo, fazer gestão é um imperativo, né? Quem vai ter os melhores resultados e as melhores margens, quem vai deixar mais dinheiro no bolso é quem está fazendo uma gestão eficiente, cuidando do caixa, cuidando de quão eficiente eu sou em produzir e reter esse dinheiro dentro do meu bolso. Só para a gente introduzir o assunto assim para quem ainda está começando nessa intenção de querer fazer gestão financeira do agronegócio. Seria então aquela parte de você colocar na ponta do lápis o que são seus gastos, o que você gasta com insumos e daí em diante fazer o planejamento de uma safra, de uma produção pecuária, como que é? Exatamente. Se a gente pudesse fazer uma analogia de qual é o papel da gestão, ou principalmente qual é o papel do gestor, pensa que eu estou largando um navio em alto mar, né? Então eu tenho aí diversos elementos que vão fazer com que eu obtenha o meu sucesso, que é chegar no outro lado. Eu empreender essa viagem que eu saio de um ponto A até um ponto B. Uhum. O que é o gestor? O gestor é o capitão do navio. Eu tenho outros elementos que envolvem toda essa viagem. Eu tenho que fazer lá o levantamento de quais recursos eu necessito para empreender essa viagem. Eu tenho a minha tripulação, que é a minha equipe. Muitas vezes dentro da fazenda é a minha equipe, uhum, certo? Tenho que prepará-los para essa viagem. Eu tenho que ter o norte, que é o meu objetivo ou as minhas metas, e eu tenho que largar esse navio no mar. Ou seja, eu tenho que empreender e começar a fazer com que essa safra aconteça. uhum. O que é o meu preparativo? É eu fazer o meu planejamento. Eu tenho que ter as minhas metas, desenhar os meus objetivos, fazer o meu orçamento, colocar tudo no lápis, como tu comentaste, que é fazer o controle financeiro, o controle gerencial desse negócio. Mas, em resumo, o principal papel do gestor e da gestão nisso tudo é construir essa ponte entre o ponto A e o ponto B e, apesar de que tudo que a gente planeja, a gente deseja executar, no andar da viagem vai ocorrer uma maré diferente, uma tempestade, um vento que pode me tocar um pouco fora do rumo. Qual é o principal papel do gestor? É ter a capacidade de ser baseado em ferramentas, corrigir essa rota para alcançar o objetivo final, que é o resultado, a margem, é deixar dinheiro dentro do negócio. Inclusive, a gente sabe que o agro já é um fator, já é uma área que tem os fatores de riscos climáticos, riscos econômicos.
Nesse sentido, então, ter uma gestão mais tecnificada até ajudaria, né, a prever certos riscos, a ter um controle melhor disso daí. Exatamente. A gente costuma dizer que dentro da atividade agropecuária eu tenho fatores que são incontroláveis, que são fatores adversos, que eu não possuo qualquer controle em relação a isso, que são clima, que são fatores relacionados à economia, relacionados à oferta e demanda do produto que eu estou produzindo. Então, eu tenho muitas coisas que acabam não prejudicando, mas colocando em risco a minha atividade, o meu empreendimento. Porém, por outro lado, da porteira para dentro eu tenho um grande poder. Se eu for analisar aí alguns indicadores, por exemplo, custos de produção, eu consigo fazer um bom orçamento, uma boa previsão de qual vai ser o meu custo e colocar isso dentro de um objetivo que eu tenho um limite de custos que eu preciso ter, aliado a uma produtividade e aliado a um preço médio de venda. Então, apesar de que eu tenho muitos indicadores, muitas variáveis que eu não controlo, dentro da porteira eu tenho muito poder. Eu posso controlar o meu caixa para saber o momento que eu necessito vender esse grão ou que eu posso segurar e aproveitar uma oportunidade no futuro. Quem responde é o quê? O caixa. E o caixa está onde? Está nas minhas mãos. Então, tenho algumas ferramentas que, com toda certeza, vão permitir que eu aumente a chance de êxito, certo? Controlando aquilo que está sob o meu poder. E o que não está nas minhas mãos, eu vou fazer a minha parte e deixar que as coisas aconteçam. Mas, tendo mais ferramentas, eu aumento a chance do êxito. Maior garantia, né? Exatamente. E assim, dá pra gente estabelecer alguns indicadores que são principais nesse sentido? Com certeza. A gente costuma utilizar 3 indicadores principais, que seria o tripé da viabilidade econômica da atividade agropecuária. Vamos pegar um exemplo da agricultura, certo? Eu posso destacar 3 indicadores principais. Eu tenho o custo de produção, eu tenho a produtividade, que é um indicador imprescindível, e eu tenho o preço médio de venda, o valor que eu vou comercializar essa minha produção. Agora, pensa comigo. Não adianta também eu saber esses 3 indicadores principais e fazer apenas um deles bem feito. Porque se eu for controlar custos, eu não posso controlar custos demais que vão prejudicar a minha produtividade. Ao mesmo tempo, eu não posso ter uma produtividade altíssima a qualquer custo. Eu tenho que ter a minha produtividade aliada a um custo de produção equivalente. E tampouco eu posso ir lá e ter uma produtividade muito alta e comercializar por um preço de venda irrisório, comercializar num momento de preço negativo. Eu tenho que pensar estrategicamente e realizar um equilíbrio entre esses 3 principais indicadores. Mas se a gente pudesse destacar 3 indicadores principais que eu devo controlar, seriam o custo de produção, a produtividade e o preço médio de venda. Mantendo esses 3 em equilíbrio, eu já estou com metade do jogo ganho. A pergunta de $1 milhão. O que você indica para cada um desses indicadores na hora de analisar? O que você tem que considerar? O que tem que ser feito nesse momento para poder ver uma rentabilidade que seja boa, considerando esses 3 pontos? Perfeito. Qual é a melhor forma de eu construir esses 3 indicadores, mantendo eles em equilíbrio? Eu começo a conta de trás para frente. Eu tenho que pensar qual é o resultado que eu desejo, ou qual é a margem de resultado, a margem de lucro que eu pretendo ter. Vamos supor que eu pretendo ter uma margem de 20%. Para mim ter uma margem de 20%, por exemplo, eu posso produzir 65 sacas a um custo de R$ 5.500 e obrigatoriamente eu preciso vender a um preço médio, eu estou supondo aqui, mas um preço médio de R$ 130. Ok? Então, se eu faço a conta de trás para frente, eu percebo quais indicadores eu tenho que controlar. Depois que eu comprei o meu pacote de insumos, eu já estabeleci, quase que fechei esse indicador de custo de produção. Claro que eu vou ter outras despesas envolvidas, sim, mas 65% são os custos com insumos. Isso acontecendo, eu já devo pensar em começar a comercializar a minha safra para cobrir esses custos. Eu vou aumentando a chance de eu conseguir alcançar a minha meta. E aí eu tenho que o quê? Produzir pelo menos o que eu tenho o objetivo de produzir. Ok? Que vai suprir o custo, no caso. Que vai cobrir o custo e vai conseguir equilibrar esses 3 indicadores e garantir a minha margem. Na verdade, quando a gente empreende, a gente deseja o cenário perfeito, que é a nossa meta, o 20%, mas conforme a safra vai andando, muitas variáveis vão acontecendo, como foi esse último ano. O preço ele veio a cair de uma forma completamente inesperada. Não é verdade? Então, nesse meio do caminho, eu tenho que perceber, esse é o papel do gestor, eu tenho que ter informações, eu tenho que saber me movimentar de uma forma ágil e conseguir manejar esse meio de campo para conseguir defender essa minha meta de 20%. Mas o mais importante de tudo, eu tenho que ter um objetivo, uma meta clara,
tenho que pensar na minha margem e dentro desses 3 indicadores eu tenho que equilibrá-los, controlá-los de forma que eu vá alcançar o meu êxito, podendo manejar esses 3 indicadores aí. Quer dizer, você tem que saber para onde você vai e dentro desse tripé das informações, saber qual que é o momento ideal para tomar cada decisão. Perfeito. Tem um ditado que a gente costuma falar bastante, que é quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum ou qualquer caminho serve. E eu acredito que numa atividade como o agronegócio, e a gente está falando aí cada vez mais de uma quantidade expressiva de dinheiro envolvido, eu tenho um capital investido aí que é muito dinheiro, eu estou no momento... pegando os produtores que a gente conhece aqui do Goiás, da Rio Verde, que eu estou investindo muito nesse negócio, ou seja, eu estou injetando muito dinheiro, então eu estou assumindo um nível de risco muito alto também. Para me garantir que eu vou ter capacidade de produzir, ter resultado e ainda crescer, como todo negócio pretende crescer, eu acredito que a forma mais justa e séria de eu tratar disso é planejando, é tendo gestão, é se armando de indicadores, de ferramentas que permitam que eu alcance esse objetivo. Felipe, então assim, eu acho que já fica bem evidente que o principal benefício que o produtor rural pode ter tendo essa gestão mais assertiva são a rentabilidade e, claro, o lucro da sua produção, né? Tem mais alguma coisa que você destaque de benefício da gestão mais tecnificada? Com certeza. A gestão ela tem como papel principal, olhando apenas o negócio, que eu tenha indicadores para me basear a tomar uma decisão assertiva. Agora, pensa comigo, uma atividade agropecuária, ela tem ainda alguns outros fatores que envolvem normalmente esse negócio. São negócios muitas vezes tocados pela família, não é verdade? Então, se eu tenho lá, nesse negócio tocado pela família, parte da família participa ativamente da gestão, dessa gestão operacional, da gestão estratégica, mas parte da família é apenas um sócio desse negócio. Então, se eu tenho uma gestão organizada, eu tenho indicadores, eu tenho números, eu tenho um fluxo de caixa que eu posso apresentar, eu tenho fechamento de safra, onde os indicadores aparecem de forma muito clara e objetiva. Isso vai fazer com que eu tenha uma maior transparência para me relacionar com os meus sócios também. Eu tenho informes e eu tenho momentos adequados para tratar do negócio e discutir o negócio de forma profissional. E assim eu consigo separar o negócio da família e manter os dois em harmonia. Eu acredito que essa já é também uma grande vantagem, principalmente no agronegócio, que a gente tem as empresas rurais tocadas pela família em grande parte. É aquele ditado, né? É clichê, a gente sabe que é óbvio, mas o dinheiro do caixa da fazenda não é seu, né? Exatamente. Eu tenho que separar o que é o negócio, a conta da fazenda, a conta da empresa rural e a vida particular. Essas duas coisas, muitas vezes, fazem uma combinação indigesta e acabam gerando problemas para frente. O foco eu tenho que ter os números nas mãos para pensar como negócio e eu tenho que ter a minha vida particular tocada de uma forma em separado para que os dois se mantenham saudáveis. Felipe, a gente já falou agora tudo o que é ideal de ser feito, o que tem que ser analisado. Mas agora o que você traz de informações do que não fazer, do que são erros que muitas vezes é cometido por falta de experiência, por falta de noção em gestão, que acaba acontecendo e é bem grave? Perfeito. Vamos lá. A gente até fez um exercício com essa turma de cooperados da Comigo aí, que a gente tem feito o curso, e tem uma coisa que é bem clara e bem fácil de perceber, que é o seguinte: dentro do negócio, se eu estou à frente do negócio, eu percebo como gestor, muitas vezes, que eu tenho muitas coisas que eu posso controlar dentro do negócio. E se eu for perceber de N fatores que eu posso controlar, muitos deles, talvez eu não tenha tanta necessidade de controlar e me tomam mais tempo do que acabam me ajudando a tomar decisão. Então, primeira coisa, eu não fazer controle nenhum é algo que é péssimo, é algo que é negativo para o negócio, cria uma certa confusão para gerar essa análise, ou seja, a análise ela não é feita em cima de números, mas sim em cima de achismo, isso não é legal. Porém, às vezes, se eu tenho a intenção de controlar, eu vou com tanto apetite em acreditar que fazer controle de qualquer forma é fazer gestão, e acaba que eu perco meu tempo, não tomo muitas decisões porque eu estou analisando aquilo que talvez nem seja tão importante, e existe uma máxima da gestão que nada é tão infrutífero como eu controlar aquilo que não precisava ser controlado. Não é verdade? Então, eu focar naquilo que é crucial, que seja pelo menos esses 3 indicadores que a gente falou, é importantíssimo. E algo que eu não devo fazer é controlar por controlar, não acreditar que se eu implantar um sistema, por exemplo, de gestão na fazenda, ele vai trabalhar por si só. O que ocorre muitas vezes e que a gente não deve repetir é:
eu ter um sistema de gestão, eu treinar uma pessoa para fazer o controle, os lançamentos, mas eu simplesmente não tirar nenhum relatório, não auditar essa informação, não ter esse relatório como base para a tomada de decisão, e acaba que eu fiz um investimento, toma muito tempo, às vezes dá dor de cabeça e não me ajuda em absolutamente nada. Eu acabo criando uma bengala para o meu problema de tomada de decisão como gestor, isso mais atrapalha do que ajuda. Então, a ação positiva do gestor em ser assertivo, em ser tomador de decisão, talvez seja um dos principais indicadores que a gente traz como algo muito importante. Porque pensa comigo, eu posso ter 2 fazendas, uma vizinha da outra. É a mesma terra, é o mesmo clima, é a mesma precipitação. E uma tem um resultado mais positivo do que a outra, são resultados diferentes. O que diferencia normalmente uma da outra? É a capacidade de tomar boas decisões, de fazer uma gestão mais eficiente de um gestor versus o outro. É aquela história, né? Dados sem análise, sem tomada de decisão, são apenas números, né? Exatamente. Eu gosto de comentar que dados são diferentes de informações. Eu posso ter um banco de dados enormes e não conseguir fazer uma leitura nenhuma daquilo lá. O correto é eu transformar dados em informações. Com informações validadas, eu consigo transformá-las em indicadores e os indicadores vão basear a tomada de decisão. Felipe, eu acredito que foi um bate-papo bem importante aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. Trouxe informações que são relevantes para despertar, né, esse interesse maior para a gestão do agro. Eu deixo aqui então a palavra aberta para suas considerações finais. Também agradecer o pessoal que está aqui com você da Safras e Cifras. É com você. Perfeito. Se eu tivesse uma mensagem final para deixar para todos os produtores, principalmente para os produtores gestores, é que foquem em dedicar tempo e energia em ter os números nas mãos. Às vezes parece simples falar em ter os números nas mãos, porém isso demanda muito trabalho. Então, na organização do meu tempo, focar naquilo que de fato traz resultado. Ter os números nas mãos. Olhar o cenário plurianual, eu tenho que pensar a longo prazo. A atividade agrícola, agropecuária, ela é uma atividade cíclica. Eu não tenho como olhar isoladamente um ano apenas. Sim. Eu tenho que pensar no longo prazo, né? E se a gente for aí, falar um pouco das tendências para o futuro, é de que as margens estão se apertando. Esses excelentes anos que nós tivemos, como esses últimos 2, já é passado. Daqui para frente, a tendência é que eu vá ter margens mais apertadas e exige o quê? Que eu tenha uma gestão mais eficiente. Não é verdade? Sim. Que eu olhe para o meu fluxo de caixa, que eu olhe para o meu endividamento, porque o investimento que eu fiz lá no passado, eu fiz ele a longo prazo e essa dívida vai chegar agora ou vai acontecer daqui para frente e a minha margem de resultado está diminuindo. Então, tenha os números nas mãos, faça bem feito, estrategicamente desenhado o caixa do seu negócio, e sempre pense em ser cada vez mais eficiente como produtor, como uma empresa. Fazer, muitas vezes, o básico bem feito, cuidar do tripé da viabilidade econômica, os 3 principais indicadores, na maioria das vezes já resolve o problema e nos dá uma segurança de ter, de qualquer forma, aconteça o que aconteça, eu ter um resultado positivo e poder ainda pensar em investir e fazer com que o meu negócio cresça. Isso aí, recado dado, viu, Felipe? Muito obrigado pela sua participação no Comigo Cast. Foi uma honra ter você aqui hoje. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e, mais uma vez, agradeço ao Comigo pela oportunidade e a parceria de sempre. E você aí ouviu a gente falando desde o começo do podcast que tem um curso acontecendo sobre gestão financeira no agro. Se é do seu interesse, basta você olhar no nosso site comigo.cop.br na aba de treinamentos, que lá tem todas as informações sobre isso. Para o cooperado é um curso gratuito, pode procurar o seu gerente, pode procurar quem atende você aí pela cooperativa, que ele vai dar todas as informações necessárias para você participar das próximas turmas. A gente espera por você. Esse foi mais um episódio do Comigo Cast, podcast da Cooperativa Comigo. Neste episódio eu contei com a direção do analista de comunicação da Comigo, o Ellerson Martins. O Comigo Cast é mais um produto da assessoria de comunicação da Comigo, sob a coordenação de Gabriele Triques. Para mais informações, outros podcasts e mais detalhes e notícias da Cooperativa Comigo, acesse nossas redes sociais ou o site comigo.cop.br. Te vejo na próxima edição do Comigo Cast. Até lá. Tchau.